Para completar o nosso vídeo de hoje, eu quero falar sobre um jogador que quase fechou com o Goiás na metade do ano, que é o Iago Felipe. Você lembra dele? Jogador que teve uma passagem em 2019 pelo Goiás, meio-campista, foi bem naquela Série A. Ele disputou 30 jogos na primeira divisão, com 2 gols marcados e 2 assistências. Se eu não estiver enganado, o Goiás ele tinha uma opção de compra ali de R$1 milhão junto com o Vitória e adivinha, o Goiás não quis. É uma coisa assim que é de arrancar os cabelos. Como o Goiás ele prefere a incerteza do que contratar um jogador pensando em 2, 3, 4 temporadas. Enfim, espero que isso não aconteça no final desse ano, olhando alguns jogadores no plantel. Hoje, aliás, na metade do ano, né, ali em maio, não, um pouquinho mais, em junho, julho, segundo informações do jornalista o Júnior Leal, de Salvador, o jogador tinha negociações avançadas, já estava basicamente fechado com o Goiás. Acabou que o Rogério Ceni não quis liberar o Iago Felipe, né? O jogador topava sim vir para o Goiás na Série B do Brasileirão, mas o técnico do Bahia acabou não aceitando. Ele tem contrato por lá somente até o final do ano que vem, 29 anos de idade. A questão dele é que o salário é muito alto, ele recebe R$500 mil mensais. Eu não tive os detalhes de como o Goiás iria dividir esse salário com o Bahia, se seria meio a meio ou algo nesse sentido, mas eu penso que mesmo sendo 250 mil, é muito dinheiro, tá? Muito dinheiro para o Iago Felipe e para o Goiás, que muito provavelmente estará na Série B do ano que vem. O Iago, ele foi comprado inclusive por R$10 milhões, então pra você ver como que é o futebol. O Goiás não quis pagar, né, pro Vitória lá em 2019, ele foi pro Fluminense em 2020 e foi comprado pelo Bahia no ano passado por R$10 milhões e esse salário de 500 mil. Né, 500 mil foi especulado também no Vitória, né, o rival do Bahia nesta temporada, inclusive é um jogador que teve boa passagem lá no Vitória. Qual a sua opinião sobre o Iago Felipe? Eu acredito sim, tá? Eu acredito sim que o Goiás vai voltar a procurar o Iago Felipe, não é uma informação, nada nesse sentido, apenas uma sensação. Por quê? O Iago Felipe não vem jogando por lá. Apesar desse pedido do Rogério Ceni, de julho para cá, que foi quando aconteceu, eu vou até ser generoso, eu vou pegar de abril para cá, o Iago Felipe não foi titular em nenhum jogo, sabe? É uma coisa assim absurda. Ele ficou basicamente em todos os jogos no banco, não é um jogador que se lesiona muito, mas ele jogou, por exemplo, no mês de junho, ele jogou 6 minutos contra o Criciúma e o Fortaleza. No mês de julho, ele jogou 12 contra o Palmeiras. No mês de agosto, somando os minutos, ele jogou 7 contra o Grêmio e o Vitória. E mais 3 minutos contra o Flamengo, também no mês de agosto. Agora, em setembro, 11 minutos contra o Criciúma e no mês de outubro, 14 minutos contra o Flamengo. Então assim, não vem jogando, tá? Não vem jogando, não faz nem sentido para o jogador também que não vai ter sequência. O Bahia poderia dividir um salário, enfim, aliviar um pouquinho da sua folha salarial para o ano que vem. E para o Goiás, tá? Olhando a realidade da Série B, eu acharia uma excelente contratação. O Iago Felipe é sim bom jogador, demonstrou bom futebol no ano passado na Série A. Eu vou deixar para vocês aqui o mapa dele dessa Série A, tá? Mas do ano passado ele foi mais importante, ele foi titular em 25 jogos, sendo desses 25, 16 como titular. Contra o Goiás aqui na Serrinha, inclusive, ele jogou, foi titular, foi bem naquele compromisso, inclusive, na Serrinha. Pode deixar a sua opinião, eu aceitaria o Iago Felipe, jogador também que tem boa passagem pelo Figueirense na Série A de 2015. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre este anúncio da Cazé TV com a compra dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro pelas próximas 3 temporadas, entre 2025 até 2027, um pacote de 38 jogos para transmitir o Campeonato Brasileiro do próximo ano. A emissora acabou divulgando nas suas redes sociais nesta última quarta-feira a compra que prevê uma transmissão de uma partida por rodada. Então, tendo este acordo, ainda com os valores não divulgados, primeiramente o YouTube deve fazer esse revezamento da escolha dos jogos entre cada um dos detentores dos direitos. A Record e o YouTube terão a primeira escolha de cada uma das 3 primeiras rodadas, em seguida vem o Prime Video e depois o terceiro parceiro dessa divisão dos direitos de transmissão, que ainda não foi definido. Existe a Liga Forte União, ela preferiu que o Goiás está dentro dessa liga, ela preferiu negociar com outros, com mais parceiros. Então tem um acordo com a Record, com a Amazon Prime, com o YouTube, agora com a Cazé TV. E a Libra, ela preferiu negociar somente com a Globo, o Globoplay, o Premiere e o Sport TV. Basicamente, somente com a Globo. Então ainda existe um outro pacote de jogos
para serem negociados. E segundo informações do portal Estadão, há outras empresas que também estão no radar, como a Warner, né, dona da TNT, também tem o interesse do HBO, do Google, da Globo, também tem o interesse de comprar mais um pouquinho de outros jogos e também do canal DAZN. Então existe essa possibilidade, a ESPN também está monitorando de outra emissora grande aqui no Brasil a adquirir esses direitos de transmissões. Lembrando que o Goiás, vou trazer aqui para vocês os valores, no ano passado o Goiás ele recebeu um adiantamento pelo acerto, pelo contrato, um valor de 152 milhões de reais, né, este valor representando uma parcela daquilo que o Goiás terá de direito dos próximos 50 anos. Então já existiu sim este valor dedicado ao Goiás. Os valores pagos também, né, como eu mencionei da Cazé TV ainda não está explícito, mas a Globo ela fez um investimento com os clubes da Libra de 5,5 bilhões de reais por 5 anos no lado do Goiás, da Liga Forte União, que também tem outros clubes, né, como eu mencionei, o próprio Vila Nova também está desse lado, Cruzeiro, Internacional, Fluminense. A Amazon Prime, ela fechou um contrato de 5 anos, então a Amazon chega aí também forte na parada, com a transmissão durante 5 edições do Campeonato Brasileiro, um investimento de 1,9 bilhões de reais. A Record tem essa parceria com o YouTube, que provavelmente, né, o YouTube representa a transmissão da Cazé TV também, com um total de 1,1 bilhão de reais em um vínculo de 3 anos. A tendência é que a Cazé TV também se inclua, né, dentro desta parada. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto. Lembrando, isto vale para a lei do mandante. Então, por exemplo, ainda não está exatamente definido, destrinchado como ficará a Série A ou Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje é mais provável do Goiás jogar a Série B, né, do ano que vem. Então, assim, vamos colocar aí, tendo no ano que vem na Série B uma partida, por exemplo, entre Goiás e Ponte Preta, né, que são clubes que estão em aspectos diferentes nestes acordos. O jogo na Serrinha, ele pode ter transmissão, por exemplo, da Record, da Amazon Prime, ou da Cazé TV, ou deste outro que pode comprar ainda, né, este outro pacote. O jogo entre Ponte Preta e Goiás, lá em Campinas, será transmitido pela Globo, né, seja na TV aberta, seja no Premiere ou no Sport TV. Então sempre levem em consideração a lei do mandante. Mas ainda assim, né, o Goiás terá seus jogos transmitidos na Globo, como eu mencionei, essas partidas fora de casa, a não ser que a Globo compre aquele outro pacote, que aí sim pode incluir algumas transmissões do Goiás, esse pacote que ainda está à venda. E como eu mencionei para vocês, segundo informações do portal Estadão, outras 5 emissoras estão interessadas na parada. O que você pensa também sobre esta negociação? Pode deixar o seu pitaco aqui embaixo.